Olá, sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do podcast SPI, Seja um Profissional de Impacto. Eu sou Luciana Gasques. E eu sou a Mariana do Alive. E hoje a gente tá com uma convidada de peso. Exatamente isso. Hoje a gente tá aqui com a doutora Giordana Maluf, que é médica, endocrinologista. Vou até aqui ler todos os seus títulos, né? Onde ela é titular da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e membro da Associação Brasileira do Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, ABESO. Então, primeiro a gente queria agradecer a sua presença aqui e a gente queria muito que você compartilhasse essa sua jornada inspiradora. E só para quem não sabe, com muito orgulho que eu digo que ela é minha irmã e eu tenho não só ela como uma inspiração para minha jornada, e sim como uma referência nessa área. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Olha, muita honra estar aqui com vocês, de verdade. Sabe, enquanto eu tenho um bloqueio, né? Vocês estão me ajudando demais. Então, assim, para mim está sendo uma honra, um privilégio, né? Vir aqui falar um pouco e aprender com vocês, assim, que tanto também me inspiram a, quem sabe, melhorar, né, nas redes sociais, a falar. Acho que tem sempre pessoas que querem ouvir o que a gente tem para falar. E é esse o objetivo e o propósito do nosso podcast, Giordana, conversar aqui, né, um grande bate-papo, mas contribuir para a jornada de outros profissionais de saúde. E a sua jornada, que nós aqui chamamos dos convênios ao consultório particular, o quanto ela pode contribuir para a jornada de outras médicas. Então, a gente gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. A minha história, na verdade, começou como todo mundo quando forma, né, Lu? A gente forma médico com, assim, o coração cheio de vontade de ajudar a maior quantidade de pessoas possível, né? Então, eu me deparei numa cidade onde eu não fui para São Paulo, eu não fiz faculdade em São Paulo, fiz no Rio de Janeiro, fiz a primeira residência lá, que foi clínica médica, e eu fui fazer endócrino em São Paulo. Quando eu terminei endocrinologia em 2008, eu me deparei com uma cidade gigante, aonde eu não tinha um super network, porque eu não tinha feito a maior parte da minha formação lá, né? Eu tenho, né, minha tia, que é endocrinologista, que é a minha inspiração, mas assim, uma referência, mas a linha dela é muito mais acadêmica. Ela é professora na universidade, né, na USP, que muito me atraiu no início, mas eu sou muito, assim, eu sou aquela médica muito mais de consultório. Eu gosto da relação médico-paciente, eu gosto da consulta, eu gosto do dia a dia. E o Hospital das Clínicas, assim, tem essa parte do ambulatório. Eu fiquei lá 8 anos fazendo ambulatório de diabetes lá com ela, aprendendo muito. Mas, assim, você tem que ir para a parte de pesquisa, você tem que entrar, né? Que não era o que me movia, de verdade. Então, eu me vi numa situação onde eu precisava me encontrar o meu caminho, né? E aí eu fui como todo mundo quando acaba de formar. Eu comecei a atender em vários lugares. E, Giordana, só pro gancho da sua residência, você acha que ter feito residência médica contribuiu para você ser inserida no mercado de trabalho ou não? Então, para mim não tinha outra opção. Eu não conseguia me imaginar no mercado de trabalho sem residência. Sim, eu acho que a gente se forma ainda ainda faltando bastante etapas para concluir, para ficar, né, uma formação mais completa. A residência me deu, assim, o conteúdo, a informação, a prática que eu precisava, mas, ao mesmo tempo, né, só isso a gente sabe, depois a gente descobre, né, as duras penas ali, que isso não é não basta. Mas naquele momento, parecia que me bastava. Eu tava assim, eu tinha todos os guidelines na minha cabeça. Isso. Eu tinha tudo que eu achava que era importante para levar a melhor medicina para o meu paciente, né? Eu acho que o que você falou, eu me vejo muito nisso. Porque quando você tá ali na residência, em um grande centro, no melhor hospital, né, você tá muito segura. E aí a residência acaba amanhã. Depois de amanhã, você tá com um guideline embaixo do braço, e agora? Todos os consensos, sabendo tudo, e aí, né? E agora? E aí, assim, o mais difícil, né, quando você é deparada, quando você é colocada naquela realidade onde o que você conseguia fazer no hospital escola, né, onde você tinha acesso, e assim, eu tava fazendo, né, diabetes, fiquei um tempão fazendo diabetes na USP, onde a gente tinha insulinas
possíveis todas, né? Onde a gente conseguia fazer os exames. É meio que eu falo que é uma bolha aquilo ali, né? Então, quando eu comecei a atender, né? E aí eu comecei atendendo os planos de saúde e atendendo em clínicas, né? Então, comecei por clínicas que tinham os planos de saúde, então não eram meus. E uma coisa eu aprendi logo no começo, que eu comecei a pensar assim, esses pacientes não são meus. Isso. Não são meus, eles são do plano e eles são da clínica. Isso. Por maior que fosse a clínica, por maior volume que fosse. Isso é muito interessante você falar, Jordana, porque assim, o plano de saúde, quando você atende no plano de saúde, ele detém o poder. Porque o poder sobre o paciente é o paciente do plano. E ele não procurou pela doutora Jordana, ele procurou uma endócrino do plano. Esse não é um paciente seu. O que muda, o que vira a chave quando você passa para o particular, é que aí a responsabilidade de captação, o paciente é seu. Isso. O paciente é da doutora Jordana. E aí toda a captação, todo o poder, aí ele tá em você. Mas também a responsabilidade de ir em busca e tudo mais. E geralmente a jornada do médico é essa que você trilhou. Esse é o normal, né? Porque o começo, você não tem a capacidade ainda de gerar. Assim, você tá num lugar onde as pessoas não te conhecem, numa cidade grande, né? Eu lembro até eu comecei a atender um período no consultório da minha tia, né? Tinha um período vago lá. E eu lembro quando eu fui comprar, na época não existia prontuário eletrônico, aí eu fui comprar o fichário, eu lembro a minha mãe comigo, e eu lembro que eu comprei um bloquinho que eu ia colocando, aqueles fichários, né, de alfabeto, e eram 100 bloquinhos onde eu ia arquivar, né, os pacientes. A minha mãe olhou assim e falou assim, tipo assim, você nunca vai tudo preencher isso? Pra que tudo isso? E quando eu saí do convênio, a gente já pulando lá, só pôr o negócio, quando eu fui mandar mensagem, e-mail para avisar que eu ia sair, eu tinha mais de 2.000 pacientes. Né? Então, assim, eu conseguia atender bastante paciente, mas eu não tinha os meus pacientes. Só que quando foi que você entendeu que isso não era o que fazia? Na verdade, eu entendi por conta de uma dor que eu tinha. Todos os dias eu chegava em casa frustrada. Eu chegava em casa frustrada porque eu não tinha conseguido entregar o melhor tratamento, a melhor consulta para aquele paciente. Olha só, tô até arrepiada, porque eu consigo me identificar nisso que você tá falando. Você atender uma tarde inteira e atender 30, 40 pessoas, você não tem como você entregar tudo o que você pode entregar. Não tem, assim, é impossível você conseguir fazer uma boa anamnese, é impossível você conectar, gente, o paciente demora alguns minutos para conectar, imagina uma primeira consulta, né? Sim. E o que eu tentei criar algumas estratégias para amenizar isso, então eu por exemplo, uma consulta de diabetes, paciente com diabetes, eu fracionava, como se assim, bom, na primeira eu vou vou ver o que está mais agudo ali, descompensado. Na segunda, eu vou avaliar os órgãos-alvos. Na terceira, eu vou rever. Então, eu tinha que fracionar o que não está certo. E o que não estava certo me gerava frustração no final do dia. E você tinha um inconformismo, né, com aquela medicina que você estava realizando. E isso que te fez ter um outro olhar para o que você poderia mudar. E assim, eu sabia que ficar ali, né, atendendo daquela maneira, não ia chegar aonde eu acreditava que deveria ser a medicina, assim, o que eu deveria fazer para meus pacientes, a entrega que eu deveria dar, né? Então, estava sendo ruim para eles e estava sendo ruim para mim. Eu ficava extremamente cansada, e um médico cansado, um médico exausto, é um médico que não consegue, né, ter as melhores, né, escutar aquilo que o paciente às vezes está falando ali nas entrelinhas, sabe, ter o olhar, às vezes juntar todos os pontos das queixas com o exame, com o que ele já usou, a prescrição. Então, assim, a minha insegurança de no final do dia ter feito algo que não foi bom, errado, ou deixado passar alguma coisa, era gigante. Porque como que você, em 10, 15 minutos... E a gente está falando de doenças complexas. E é o que o convênio faz, né? Para quem não sabe, os convênios médicos, eles estipulam um tempo. Então, o médico conveniado, ele tem que atender 4 consultas em 1 hora. Fora os encaixes e aquela pressão para você por cada vez mais, dependendo de onde você está atendendo, né? Então, e aí foi, assim, um primeiro passo que eu dei. Porque quando eu
atendia nas clínicas, ainda tinha essa pressão do encaixe, né? Então, eu tinha muitos pacientes por hora, ainda tinha encaixe, o paciente que não conseguia vaga para daqui a um mês, precisava voltar, ou 2 meses, que às vezes não tinha vaga, e eu acabava encaixando, porque ficava compadecida, falava, não, peraí, eu tenho que ver a glicemia, eu tenho que ver os exames, eu não posso deixar isso passar tanto tempo. Com certeza. Né? E aí foi a minha primeira, acho que o primeiro... Incômodo. Assim, insight, tipo assim, eu preciso mudar isso. Eu vou montar, eu vou abrir o meu consultório. Foi quando, né, a minha tia chegou pra mim e falou, olha... Foi a primeira visão empreendedora. A minha primeira visão, com muito medo, mas fui, né? Tem minha sala do consultório, né, ela não atendia nessa, atendia em outro, vai ficar vaga. Você não quer começar? Não quer atender lá? Não quer montar? E eu... Será? E o medo, né? Naquela época eu tava fazendo a retaguarda do Hospital Oswaldo Cruz, eu era da equipe, né, fazia a equipe de endócrino lá, então eu treinava o paciente, eu ia avaliar, tinha, né, os sobreavisos, trabalhava em 2 clínicas grandes, né, de várias especialidades, trabalhava numa outra clínica, né, muito famosa, assim, tinha vários empregos, só que sempre com essa coisa, eu tinha uma pressão de atender muito, atender volume, né? Não eram meus pacientes, eu não conseguia fazer do meu jeito. Sabe o que me incomodava muito? Eu não tinha meus livros na minha sala, no meu lugar. Eu chegava ali, tipo, identidade ali, né? Sabe? Eu falo, gente, não é isso. E eu sempre fui aquela médica, desde quando eu me formei, eu não achava que eu tinha que ter aquela postura como aquela médica que vai, olha, você tem que fazer isso, vai lá e volta daqui a tanto tempo para eu reavaliar, pegar os exames e falar, olha, você não fez a dieta, ou você não tomou. Né? Eu não queria ser uma prescritora de remédio. Isso. Eu não queria. Eu queria ser alguém que fizesse mais. E assim, o que eu sempre falo é uma orientação, né? Se eu falar alguma coisa para o meu paciente e ele conseguir fazer, mesmo que não seja, vamos dizer assim, o melhor... qual é a melhor conduta para essa doença, né? Qual é o melhor tratamento? É aquilo que ele vai fazer. Então, o que ele consegue, o remédio que ele vai tomar, e aí vem questão de custo, de horário, ele, né, fica o dia todo fora, eu vou passar insulina 4 vezes ao dia, eu vou passar, então, tudo isso você tem que analisar. Só que essa abordagem que a Jordana está trazendo, não é a abordagem que vocês aprendem na faculdade. Não. Onde você foi buscar essa abordagem para entender qual era a consulta que você ia despertar no seu paciente esse desejo, que você ia conseguir, de fato, entregar resultado. Porque é o que você fala, se você não consegue, né, a prescrição certa sem resultado, ela acaba se tornando... Não é a certa. Ela não é a certa, entendeu? E onde você foi buscar isso? Onde você entendeu? Porque eu acredito muito por te conhecer que era algo seu. É você, Jordana, os seus princípios que você queria realizar. Mas aonde você encontrou aquilo que a gente fala que preenchia esse espaço? Sabe aquela coisa que algo que você fala, cara, nunca tinha pensado dessa maneira. Onde você encontrou isso? Então, eu acho que eu fui descobrindo, né? Eu ainda fiquei muito tempo me julgando. Eu acho que quando eu me conectava com o paciente, você se conecta por coisas do dia a dia. O paciente chegava, às vezes me perguntava, antes de querer saber do exame dele, ele me perguntava, doutor, e aí, você fez aquele negócio que você falou que ia fazer? Você foi viajar? E não existiam redes sociais, gente. Era ali na consulta. E eu comecei a perceber que isso fazia o paciente aderir mais, voltar nas consultas, né? Ele engajar com o tratamento. E até tomar um remédio. Gente, o paciente, quando toma o remédio, ele toma o médico junto. Ele não toma só um comprimido. Então, ele tinha que entender, ele tinha que acreditar, ele tinha que ter confiar. A confiança, é isso. E é interessante, Jordana, você falando sobre isso, eu tô pensando aqui. Muitas vezes eu atendo alguns pacientes aqui, como eu também atendo particular, e às vezes o paciente fala assim, nossa, doutora, mas eu já passei em tanto dermato, por que ninguém me propôs esse tratamento ainda? Porque às vezes eu proponho um tratamento que resolve o problema do paciente. E às vezes eu chego em casa refletindo, pois é, ele passou em tantos colegas bons, por que até hoje ele não teve resultado? Porque ninguém teve tempo com ele. Tempo de qualidade. Então, às vezes, você dedicando tempo da sua consulta em escuta ativa. Sim. Você perguntar e deixa ele falar. Sim. Porque daí, às vezes, numa fala dele, você pega um detalhe da rotina dele, que é o que está atrapalhando no resultado. Às vezes, é um banho a mais quente que ele toma antes de ir pra academia, pronto. Ali que tá o problema da pele dele, entendeu? Olha então, às vezes eu dou aula para as residentes, eu às vezes começo a aula com isso. Eu não tenho, assim,
conhecimento técnico, eu tenho o mesmo conhecimento técnico, provavelmente, que o médico do SUS, do convênio, porque a gente estima que com uma formação boa, fazendo uma residência médica, estando em congresso, você tem o conhecimento técnico, mas eu tenho tempo de qualidade. E isso o convênio não te dá. Não importa. E aí, quando eu comecei com o meu consultório e tive no começo os convênios lá, e depois que eu migrei, né, fui tirando, eu percebi que ainda assim eu melhorei, eu dei um passo a mais. Eu já não tinha os encaixes, estava menos cansada porque era perto da minha casa, eu não pegava trânsito, eu fazia meus horários, né? Então eu conseguia aumentar um pouco o tempo da consulta, mas ainda assim eu não conseguia aquela consulta de excelência que eu acreditava. Eu não conseguia, e por isso eu não conseguia os resultados que eu buscava. Né? E assim, a medicina, eu acho que ela vem evoluindo, isso, né, a gente tem visto cada vez mais a gente trazer o paciente para o tratamento. Né? Que nem você falou, você escutar não só também o que ele pode estar fazendo de errado, né? Mas assim, o que para ele vai funcionar, né? Você em relação a esse acompanhamento e monitoramento, né? De que o convênio não te permite você fazer esse acompanhamento, que a gente chama, eu e a Lu, a gente fala muito sobre o pós-consulta. Se você vai entregar resultado, não é em uma consulta com o paciente. Então, o que você conseguiu levar para o seu consultório foi esse tempo com o seu paciente para ter esse acompanhamento, essa conexão muito maior. Mas olha, não foi fácil, meninas. Eu vou te falar que, assim, por várias vezes eu questionei se eu ia, como que eu ia conseguir sair dos convênios, sabe? E eu acho que tem decisões que às vezes a gente toma, né, na nossa, assim, momentos que a gente não tem noção que aquilo pode refletir no teu caminho ali. E uma delas, e assim, só para deixar aqui para quem está assistindo, talvez como uma grande mensagem. Uma mensagem, Teve logo, assim, uns 2 anos que eu estava atendendo como endócrino, ainda na transição ali, né, do convênio. Teve um congresso, ADA, que é o americano de diabetes, nosso maior congresso, assim, né, de endocrinologia. E estavam todos os grandes endocrinologistas de São Paulo nesse congresso. E uma ginecologista obstetra internou uma paciente diabética, tipo 1 no Einstein, com uma glicemia descompensada, né? Tinha feito um pré-natal, veio não sei da onde e tal, foi parar lá em São Paulo, internou e precisava do endócrino para acompanhar essa gestante. Não tinha endócrinos em São Paulo, praticamente. Então, ela já tinha, sabe, aquelas pessoas mais antigas, uma ginecologista obstetra super conceituada em São Paulo e tal, ligou para tava nos Estados Unidos, ligou pro outro, e alguém falou, mas é Jordana, não sei o que. Resumindo, fui, ela não me conhecia, eu não a conhecia, comecei a acompanhar, né, passei visita no primeiro dia, conversei com ela por telefone, a gente não se encontrou no segundo, no terceiro ou quarto dia, era um feriado, acho que foi no domingo, ali que eu tava saindo do Einstein, eu dei de cara com ela, e aí a gente começou a conversar um pouco, ela falou, me ligaram, não sei o que, acho que vai ter que precisar de urgência, parto prematuro, não sei o que. Mas eu te ligo, eu te aviso, eu falo, né, dou notícias. Tá bom, tá. Virei, dei 2 passos, parei e falei, não, eu vou entrar com você na sala de parto. Ela, não, mas... Né? Eu falei, não, ela tá com bomba de insulina, eu não vou deixar pra enfermagem. Não, mas você não tinha um compromisso, tinha um almoço? Eu falei, não, mas eu vou entrar com você. E desse dia em diante até hoje, isso tem 15 anos, ela me manda paciente. Uma decisão toda semana tem paciente dela no meu consultório. Você escutou o seu instinto. Meu instinto, né? Na hora eu não pensei, Lu. Eu não pensei também, quando eu pensei que eu queria migrar para a parte, eu não foi pensando na parte financeira. Eu pensava assim, bom, se eu conseguir manter o mesmo ganho, mas entregando mais para o meu paciente e, né, podendo ter uma agenda não tão exaustiva, com milhares de pacientes, né, estando menos cansada, é o que eu quero. Perfeito. Mas, Gi, isso não deixa de ser uma visão empreendedora. Isso foi uma consequência, você não tinha esse olhar. Mas o que a gente quer mostrar, eu e a Luciana aqui, é mostrar que quando a gente pode fazer, né, um profissional de saúde, ele pode trabalhar menos, ganhando mais, com uma entrega para o paciente. Total. Então, é isso que a gente quer mostrar. E assim, quando você faz com amor, quando você faz com esse propósito, é o que eu falei, as coisas vão evoluir para... Não é sobre trabalhar. Não é, porque não é sobre o dinheiro em si, né? Quanto é o que você consegue entregar de resultado, de melhora na saúde, de transformação na vida daquele paciente. Né? Quando a gente fala em empreendedorismo, em satisfação pessoal, em realização profissional,
muitas vezes o dinheiro não é o primeiro, não é o pilar principal. E pro médico, mais. Porque o médico, ele é treinado, ele é formado para lidar com a medicina como sacerdócio, a tratar com a vulnerabilidade humana, Então, eu acho que o dinheiro, geralmente, tá? Não dá pra gente generalizar, até porque a gente vê que existem diversas formas de pensar em qualquer área, mas geralmente ele não é o que nos move. Ele é uma consequência do que nos move. Que quando você faz aquilo que você se capacitou para fazer com amor, ele vai vir como uma consequência. Né? E é aquela história, se você tem uma paixão, né, você tem que monetizá-la. Isso. Senão a paixão, né, você não sobrevive. consegue sobreviver. E é isso que eu tentei fazer. Então, para eu conseguir ter um tempo de qualidade com o paciente, para eu conseguir ter toda aquela entrega, ter todo aquele resultado, né, e chegar em casa feliz no final do dia, chegar falando, não, eu consigo, assim, né, provavelmente eu consegui avaliar todos os pontos, né, daquela doença, daquele paciente, né, pensar na melhor estratégia, na melhor medicação, como fazer o melhor acompanhamento, eu tive tempo para isso, né, eu me conectei com o paciente, ele saiu motivado, tudo isso, você não tem como você fazer isso sem, né, sem ter ganho. Sem ter ganho, porque o ganho é que vai fazer com que você continue fazendo, sobrevivendo você possa continuar fazendo. Só que a jornada, né, do consultório, tanto para medicina, né, para os médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, ela é uma jornada que é um dia de cada vez, né? Você me fala muito essa frase, toda agenda cheia, ela foi vazia um dia. Então, eu acho que o tempo, né, para que você possa ter esse retorno do consultório particular, como você fez essa migração dos convênios, requer uma dedicação e um tempo para que isso aconteça. Hoje eu faria diferente, sabe? Hoje, pensando em como as coisas, né, a gente tem a possibilidade de se posicionar, né, nas redes sociais, as pessoas te conhecerem. Eu acho que hoje eu não faria como eu fiz, que foi... Aí eu coloquei, fiz meu consultório, pus convênios, migrei para os convênios que pagavam melhor, depois fui tirando progressivamente, até... Porque isso gera, né, assim, tem fases nessa transição, onde você tem pacientes particulares, uma confusão para o paciente, sabe? Então, hoje, tendo outras possibilidades de ir trazendo pro consultório, captando, né, formas de captar diferentes, eu faria diferente. Eu acho que eu, né, montaria o meu consultório particular. Olha, talvez, então vamos volta aqui, eu já refleti, isso é importante. Eu já refleti sobre isso algumas vezes, que é interessante quando você olha lá para trás, isso, né? E o que eu, assim, eu faria, talvez, né, dependendo de quanto eu conseguisse bancar de um consultório, mas vou alugar uma sala, depois eu aumento, eu alugo um período, 2 períodos num lugar legal, num lugar com estrutura, né? Porque, assim, aquela conta grande do final do mês, sem render nada, me angustia também. Então, eu acho que eu não seria esse tipo da empreendedora que já, abriria uma mega clínica, um consultório agora só particular, Jordana Maluf, até pensando sem, né? Mas o que eu faria? Eu iria para um lugar bem legal, mas já, né, pensando e ampliando. Construindo. E a cada agenda que fosse enchendo a cada dia, eu abriria uma segunda e sairia de algum... dos lugares, né? Mas, Jordana, te escutando falar, o que eu vejo? Um amadurecimento e um ganho de autoestima. Que talvez aquela Jordana lá atrás não conseguisse enxergar ainda o seu potencial. Sim, então, hoje, é fácil pra você falar. Não, se fosse hoje, eu começaria... Porque você sabe que você tem esse potencial. Mas e aquela Jordana lá atrás? E assim, as contas chegam, os boletos chegam. E eu não queria lidar também com essa angústia, né? Mas eu acho que é uma questão de ser mais empreendedora ou menos. Mas eu sabia o que eu não queria. Eu não queria continuar refém dos convênios, atendendo, aceitando fazer uma consulta de 10, 15 minutos, né, entregando muito menos do que o paciente precisava. Perfeito. Eu acho que mais importante do que ter um lugar bonito para atender o particular, eu acho que a virada de chave é dentro de si. É no seu valor. Porque independente de você estar num lugar bonito,
O que a gente sempre fala aqui é que o valor da consulta do médico está no resultado que ele entrega, independente do lugar que você está atendendo. E eu queria saber de você, Jordana, em que momento que você virou essa chave, que você viu o valor da sua consulta? Eu acho que eu ainda, depois de, né, percorrer todas essas etapas, ainda tinha, né, um inquietamento, alguma coisinha aqui dentro que me trazia para uma realidade que era, eu ainda não tenho os melhores resultados possíveis. Olha. Eu acho que eu ainda consigo mais. Então, eu já conectava com o paciente voltava, o paciente indicava a mãe, não tem melhor, eu falo que o melhor. O paciente trazia a mãe, trazia o filho, sabe? Eu já tinha, né, o espaço que eu confortável para os pacientes, para mim, um pós-consulta. Só que eu sentia que ainda tinha algumas questões que eu buscava como fazer e ainda não tinha encontrado a melhor resposta, que era: esse paciente pode ter mais resultado. E esse resultado não vai vir só da medicação ou do que eu estou falando, tá dentro dele. Eu tenho que extrair dele. Como que eu vou despertar? Como que eu vou extrair? Foi aí que que eu comecei a estudar, a fazer cursos, né, a buscar outras ferramentas para agregar na minha consulta. E outras habilidades como médica, porque ninguém te ensina isso na faculdade, ninguém te ensina isso na residência. Eu já tinha ido para todos os congressos fora do Brasil, e nunca tinha tido uma aula sobre isso. Isso é muito interessante, porque a gente vê muito, quando o médico quer se desenvolver, ele vai em congressos da sua área. Sim. Então, vai para o congresso de endocrinologia, mas a gente não vê médicos querendo se desenvolver em autoconhecimento, nisso que você foi buscar. Não, o que eu preciso para gerar resultado naquela pessoa, para conectar com aquela pessoa? E assim, falando da minha área endocrinologia, né, a gente lida com doenças crônicas, né? Mas acho que todas as especialidades, você vai ter algumas patologias ali dentro que são crônicas, que tem muito a ver com o estilo de vida. Onde uma única intervenção não vai ser capaz, né, de trazer o resultado para o paciente. Então, o que você fez foi unir tanta parte, se necessário, medicamentosa, mas entender sobre o comportamento, os pensamentos que levam e como você poderia ajudar esse paciente nesse estilo de vida dele. Assim, né? Só a medicação é muito frustrante. Só o remédio é muito frustrante. Então, assim, né, por exemplo, paciente diabético, se ele, né, ele consegue entender o poder que ele tem, se ele conseguir mudar hábitos de vida dele, eu consigo manter o mesmo controle com metade da medicação, né? Então, assim, e a gente sabe que não é fácil, não é porque o paciente não quer. Gente, vamos agir. A gente, né, fala. E aí que era uma coisa que também me incomodava. Eu nunca fui aquela médica, tipo, falar e você vai fazer. Não. Impor, né? Impor, ou achar que o que eu tô falando é lei, ele tem que seguir. Se ele não seguir é porque ele tá querendo, né? Imagina, a saúde dele. Gente, vamos ser seres humanos? Vamos abaixar a bola? Vamos olhar de igual para igual? Vamos se colocar no lugar do paciente, sabe? E quando a gente se coloca ali, do outro lado, né, é que você começa a ter algumas reflexões que você fala, você acorda no dia já pensando em milhões de coisas para resolver. Às vezes você quer fazer um bom café da manhã, mas você tá correndo, você tá indo levar teu filho na escola, você não dormiu bem, teu filho tá doente. Aí eu tenho que ir pra academia, mas putz, hoje eu vou ter que pular a academia, porque senão eu vou chegar... E as coisas vão indo num looping, sabe? Que às vezes aquela proposta, aquela coisa... na execução, ela não consegue, não acontece tão bem. Isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar ser mais realista. Então, assim, não dá para fazer exercício 5 vezes por semana, não dá para fazer 150 minutos que o consenso, que o guideline... O que você consegue fazer? Dentro da sua individualidade. E isso, né, faz com que o paciente fale, opa, peraí, eu não consigo. Então, tudo bem, então se eu não fizer 150, se eu fizer 20 minutos, 2 vezes por semana, gente, a porta que estava aberta ali. O que me ensinaram na faculdade era, olha, você dá o caminho e o paciente segue. Hoje não.
Você dá a mão, Você vamos divide a junto, responsabilidade você divide com ele. a responsabilidade até da escolha do Sim, tratamento, né? Então, a gente fala a gente coloca um menu, né? De um menu, qual o caminho? Qual porta tá aberta agora para eu entrar? Não adianta eu querer arrombar uma porta. Se a porta da atividade física não tá aberta agora, pra que eu vou ficar batendo nela na consulta? Vamos focar na dieta, vamos focar na medicação. Estão várias abertas, que maravilha! Olha que momento lindo, vamos todo mundo se abraçar e junto. Então, eu tô aqui te ouvindo falar, Jordana, e eu sempre, Lu, sempre falava pra Jordana, porque ela tem esse olhar de acolhimento e ela tem uma parte técnica, medicamentosa, de orientar o paciente, de a especialidade dela que é o diabetes. E eu falava assim, Jordana, o mundo precisa ouvir a sua voz. E eu sempre falava para ela compartilhar essa abordagem. Hoje ela tem cada vez mais se dedicado nisso. Mas quanto você faz a diferença essa abordagem do paciente? Porque hoje a gente vê as pessoas usando o Gico, ou até mesmo falando da medicação de uma forma errada, né? Porque não tô lutando, não tem forças aqui, nós duas juntas, eu como nutricionista, você como endócrino, a gente faz parte para ajudar o paciente. Então as pessoas usando a medicação de uma forma errada ou indo contra, e o quanto essa união, né, de você olhar para o paciente e saber, poxa, o medicamento pode te ajudar muito nessa jornada, a atividade física, mas de uma forma tão acolhedora, que nem você está falando. A gente só tem que pensar qual é o objetivo, que é melhor. E qualquer resultado é melhor que nenhum, gente. Uma coisa legal pra gente falar aqui, Jordana, te ouvindo falar, me despertou isso, porque eu vejo em você uma médica de sucesso, que consegue ter um consultório particular em São Paulo, que é uma grande cidade, atendendo os pacientes de forma ética. A gente pontuar isso, né? Porque hoje em dia a gente vê um desvio tão grande do que é correto, do que é embasado, que acaba, assim, as pessoas tendo uma percepção de que só vai se dar bem e ganhar dinheiro e ser bem-sucedido o médico que vai por essa linha. E às vezes quem não vai por essa linha acaba soando como antiquado, errado. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu acho que, assim, no começo me incomodava mais, sabe? No começo eu falava assim, poxa, você não fez especialização, não tem título, não ralou lá os anos de residência ou, né, não fez a pós, a especialidade que precisava. E tá ali, né, cobrando bem mais do que eu na consulta, né, e prescrevendo coisas que podem fazer mal para esse paciente. Sabe, hoje, Lu, eu meio que assim, eu tô preocupada. Porque não precisa. Não precisa. Pra você ter sucesso, não né? precisa. É isso a mensagem. Exatamente. Então, assim, eu tô bem tranquila com, né, aonde eu estou, quero, né, sempre, né, mais, você não para por aí, você quer melhorar, entregar mais pro paciente. Mas, assim, parou de me incomodar. E quando parou de me incomodar, tipo assim, olha, vai ter sempre esses profissionais em todas as áreas. Vai ter pacientes pra eles, a endócrino realmente desses, né, recente, acho que está sendo uma das áreas que está, né, dermato também, mas, né, endócrino, sofrendo muito com pessoas que se dizem, né, da área, fazendo coisas que podem, assim, dá pra gente fazer e ter sucesso fazendo o correto, fazendo a medicina baseada em evidência, atendendo nosso paciente com respeito, com carinho, sem prometer coisas que não existem e sem passar fórmulas mágicas que só eu sei. Só eu sei que isso aqui é capaz de fazer um resultado espetacular, diferente de todo mundo. Gente, desconfia. Quem sou eu? Só eu sei esse caminho, essa fórmula? Não. Né? Então, assim, dá e vou te falar, a melhor coisa é dormir, é deitar à noite. Você fala muito isso. Deitar à noite, com a cabeça no travesseiro e dormir e falar, gente, tipo, eu estudei pra fazer o bem, não pra ter risco, assim, pra ter qualquer chance de causar algo ruim pro meu paciente. Não foi pra isso que eu estudei. E por colocar essa questão financeira, né, pra ter um retorno financeiro, vender, colocar algo que vá, de fato, comprometer a saúde do meu paciente, porque a gente vê isso muito. É soro emagrecedor, é soro da beleza, Ozempic para ir tomar na clínica diária. Eu tô falando, a gente tem que levantar polêmicas assim, mas é isso que a gente vê muito hoje em dia. E as pessoas buscando essas fórmulas mágicas que só alguns médicos na verdade, assim, sempre teve, que agora com as redes, né, com as redes sociais, isso fica mais, assim, jogando na nossa cara. Você olha ali, dá até um embrulho no estômago, você fala, nossa, tipo,
né? Mas, enfim, a gente... E eu acho uma coisa legal de você falar, Jordana, que muito me é questionado por eu ficar com os residentes, com os acadêmicos da Faculdade de Medicina, e eles me questionam assim, eu gosto de clínica, mas aí eu vou atender só consulta? Eu não vou ter ganho com o procedimento? E aí que entra das pessoas colocarem soro emagrecedor, soroterapia capilar, soroterapia para recuperação do fígado, para recuperação do pâncreas, detox hepático, para tentar ter um ganho a mais. E aí eu queria saber, assim, de novo com você, precisa? Não precisa, não precisa. Você consegue ser um médico bem remunerado, né, ter sucesso, né, ser reconhecido, né, sem precisar. Eu falei pro lado negro da força, não precisa, né? Então, assim, você consegue ter, assim, lógico, cada dentro da sua área, você vai ter, quando você faz consulta, você vai ter, lógico, mas você pode expandir como uma clínica, de consultórios, né, de e não tem teto, de especialidades, né? não tem teto. Perfeito. Não tem teto. Né? Então, assim, eu realmente nunca olhei como algo que me limitasse, que fosse, né, um problema, porque eu acho que a gente consegue... Nossa, quantos insights e aprendizados. Uau, maravilhoso, Gica. E aí, agora a gente tá indo pra parte final, Gica. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens endocrinologistas que estão acabando a residência de endocrinologia, para os acadêmicos de medicina que querem partir para a parte de endocrinologia, que tem esse sonho, que almejam cuidar de obesidade, de diabetes, para os médicos endocrinologistas que estão no convênio, às vezes até dando plantão para ajudar na renda. Qual mensagem que você quer deixar para essas pessoas? Então, acho que a mensagem que eu realmente queria passar é que o começo é difícil para todo mundo, é desafiador, né? A realidade não é de você já sair da faculdade, da residência, com uma clínica, né? Ou um consultório agenda cheia, já estruturado, mas não seja um conformado, seja um inconformado. Se aquela realidade não te completa, se você atender um paciente 10 minutos, se aquilo para você não é o que você busca, não te traz felicidade, se você não se conforme com isso, porque isso vai minar, vai tirar o brilho do olho, vai te corroer por dentro, você não buscar outra alternativa, né? Então, busque, sim, melhorar profissionalmente, busque ter mais qualidade com o seu paciente, busque se especializar não só dentro da sua área, mas, né, agregar ferramentas, conhecimento, habilidades, vamos falar muito bem, habilidades que vão beneficiar o seu paciente, porque o resultado dele é o seu resultado. Perfeito, Gica. Muito obrigada pela participação, você foi maravilhosa. Obrigada, e que meninas! a sua jornada possa inspirar muitas outras profissionais. Obrigada, vocês que me inspiram. Juntas somos mais fortes. Adorei.